Donas do Negócio. Oferecimento Albank Invest. Conta aberta sem custo. Seu dinheiro rendendo muito mais. Olá, bem-vindos! Mais um podcast Donas do Negócio 2024, né? Você sabe que esse podcast é bem especial porque a gente mostra tudo aquilo que diz respeito à vida profissional e também pessoal das nossas empreendedoras. E a gente tem o patrocínio do Albank, que é o primeiro banco digital aqui da cidade de Santos, né? Da Baixada Santista. Hoje nós temos aqui duas mulheres poderosas, que é a Samara Voz, da empresa Voz Comunicação, e Elke Mantovani, da Usaflex. Eu vou começar com a Samara. Obrigada, prazer enorme estar com vocês. E eu queria começar com a Samara, porque eu sei que a Samara deu uma virada na vida profissional também, né, Samara? Sim. E conta para mim, no que você trabalhava, como é que você chegou com a tua empresa de comunicação? Vamos lá, eu comecei trabalhando no departamento comercial do World Trade Center, em São Paulo. Mas eu achei que São Paulo não era para mim na época, apesar de ser o polo de muitas oportunidades. Eu gosto muito de Santos e eu queria fazer minha carreira aqui. Então, na época, eu transferi a faculdade e transferi também meu trabalho. Faculdade de Comunicação Social. Comunicação. Né? Fazia SPM, aí fui para a Exanc. E que na época era a direção acadêmica da ESPM. E acabei finalizando aqui e dei, acho que foi um acaso, mas um acaso muito bom, né? Porque eu fiz a minha carreira aqui. Saindo do World Trade Center, eu comecei a prestar consultoria para empresas do Porto, na área de marketing, que era algo muito novo na época, né? Então, a minha pós-graduação foi em gestão empresarial com ênfase em marketing. Então, eu fiquei na área portuária. E depois de um bom tempo, um professor meu da faculdade me chamou para trabalhar, para ser diretora de atendimento da agência. Foi uma grande escola, né? E de lá, depois eu resolvi abrir minha própria agência. Eu estava tentando engravidar na época, não estava muito fácil, como eu contei um pouquinho no programa. E aí eu resolvi, então, que eu ia abrir o meu próprio negócio. E foi assim, aí abri a Voz Comunicação. Há quanto tempo? A Voz Comunicação, ela tem 6 anos e no formato que eu tenho hoje com a minha sócia, ela tem 4 anos. Vamos depois detalhar mais isso. E a Usaflex, como é que surgiu na tua vida? Qual foi, assim, o teu trabalho antes? Quais foram as suas atividades antes disso? Então, eu sempre trabalhei com calçado, minha mãe sempre teve loja de sapato, então eu sempre já estava nesse ramo, não pensei... Não foi uma coisa mágica, assim? Não, eu estava totalmente impregnada dentro de mim, isso era uma coisa que eu gostava e tinha um certo dom, assim, de venda, né? Porque eu acho que venda você aprende, mas também eu acho que é possível a pessoa já ter um dom. Sim. Então, eu sempre trabalhei com a minha mãe. Fiz faculdade, mas no meio da faculdade, lá pelo 3º ano, eu percebi que eu não faculdade ia... de Direito. De Direito. Eu não ia seguir, não era aquilo que eu gostava. Realmente, não era aquilo que me deixava feliz. Então, quando eu terminei a faculdade, eu conversei com a minha mãe e falei, olha, mãe, eu vou querer abrir uma loja. E ela falou, tá bom. Então, eu te ajudo, porque eu precisava de ajuda, mas só se for da Usaflex. Foi aquela dica de mãe. Que interessante, Que na época ela já vendia Usaflex, só que era uma linha mais para uma linha de senhora e tal. Então, na hora eu até fiquei relutante. E não havia uma loja específica, não, né? não, Só eram revendas, né? Multimarcas, né? Uma loja que vende várias outras marcas. E aí, na época, eu até fiquei relutante, porque eu queria trabalhar com moda e tal, né? Jovem. Minha mãe falou, não... A primeira loja vai ser da Usaflex. Aí eu abri uma loja só da Usaflex, não tinha franquia, não era um projeto franquia ainda, em Santos, no Supercentro. Isso. Era uma loja exclusiva, então chamava Usa Comfort. E eu comecei vendendo Usaflex e aí a coisa foi girando muito rápido. Eu cheguei a abrir outra loja de sapatos multimarcas, a que eu queria, trabalhava com muitas outras marcas. Só que quem pagava as contas era a loja da Usaflex. Aí você vai entendendo que você não é aquilo que você quer, aquilo que, né, que realmente te dá dinheiro. Então, eu fechei a outra, fiquei só na Usaflex, aí fui abrindo em outros lugares, né? Então, foi muito natural, sabe? As coisas aconteceram muito natural. Só que aí veio o projeto, a fábrica desenvolveu o projeto de franquia. Eles entraram nesse projeto de franquia. E aí, nós fomos uma das primeiras a abrir franquia em Santos. Sim, porque você já trabalhava, já é uma prioridade, foi muito fácil, né? Foi só uma transição. A última foi a do Praia Mar, né? A última... Bom, uma novidade, tô abrindo agora
no Outlet Imigrantes. Então vai ser Ah, que vai ser demais, lá. eu tive lá outro dia. É, a gente tá Que abrindo bacana, lá. é tão lindo lá, Lindo, muito gente, legal, muito muito gostoso, lindo. né? É. Não, ainda não. Nossa, muito. E corredores amplos, jardins, aberto, área para as parece crianças Estados brincarem. Unidos, sabe? E é muito fácil para quem sai daqui, Nossa, né? pra gente É. é muito fácil. Vocês estão com unidade em Santos? Em Santos tem Santos, duas. em Santos tem 3. 3. É, no Super Super Centro, no Centro. Praia Mar e no Balneário. Ah, tá. Isso. E temos no Litoral, no Plaza. Litoral Plaza, que é na Praia Grande, e no Brisamar e São Vicente. Ai, que ótimo que E vocês estão agora indo a gente agora, tá indo subindo a pra serra, hein? Serra. Olha Legal. só, Samara, que bacana. Ganhando espaço. Samara, você que trabalha nessa área de comunicação, como é que você define esse trabalho de vocês nesse contato com o cliente para vender? Porque são vendas diferentes, mas é uma venda também, né? É. Você é dupla. Ela tem que vender o serviço dela Pra poder vender vender o pro serviço produto dos do outros. cliente. Eu falo que a gente empreende todos os dias. Por quê? Porque o que é empreender? Empreender nada mais é do que você achar soluções criativas para você vender um produto ou um serviço, né? Então, todos os dias a gente precisa fazer isso na agência, porque dificilmente chega pra gente uma novidade, uma coisa exclusiva. A gente tem empresas com concorrentes que precisam vender os seus negócios de uma forma criativa. Então, eu brinco que esse empreender é diário, porque todos os dias a gente tem esse desafio na agência para segmentos variados. Porque eu atendo, dentro da agência, a gente atende diversos segmentos. Apesar do Porto ser a área mais forte, a gente atende diversos segmentos. Então, hoje a gente está bem focado na comunicação interna das empresas. E o que é legal é porque hoje, apesar da gente ter a comunicação muito voltada para a marca, e a gente ter a inteligência artificial vindo, e também a tecnologia muito a nosso favor, nunca se falou tanto da importância das pessoas, da humanização das marcas. Então, a gente sempre tem que fazer com que aquela comunicação, ela toque as pessoas, ela seja efetiva, ela passe a mensagem que aquelas pessoas precisam entender e, de alguma forma, transformar, principalmente na comunicação interna, aquilo em alguma ação, né? Então, todos os dias a gente faz isso. E tá né? mudando muito, né? Agora com essa questão da... Sim. Né? Tudo muda. Sim, tudo muda o tempo todo. Eu acho que tem a questão, por exemplo, hoje em dia, muito forte da questão da ESG, né? Sim. Então, eu acho que o papel também de quem cuida dessa parte da comunicação seria mostrar onde o investimento deve ser feito, Sim. empresas, né, que devem investir em uma determinada publicidade que ressalte, que mostre isso para o consumidor ou para o cliente, né? Sim, quando é B2B, né, que é business to business, quando a gente tem empresas hoje, principalmente até no LinkedIn, que é uma rede social que se comporta muito diferente de Facebook, Instagram, TikTok, ali as pessoas querem ver projetos. Então, quando elas procuram uma empresa, elas justamente procuram isso. O que essas empresas estão fazendo para o meio ambiente, para a comunidade? O que elas têm de projetos, de valores? Porque elas não querem só comprar um serviço. Elas querem comprar uma série de outras questões que estão envolvidas. Então, essas questões todas de ambiental e de socioeconômicas, elas estão vindo muito fortes, né? Principalmente quando a gente está falando de empresas. A gente tem falado muito de marcas, assim, que fixam, né? A gente mesmo teve a palestra da Sim, Fast foi School falando que a marca... inspiradora. E a gente percebe que a Usaflex, ela tem isso, né? Não tem firula. É o nome, a pessoa Já bateu o olho e já sabe que tá ali. Essa questão do logo que ela falou também, né? O logo da Usaflex, ele é bem limpo também, então a pessoa Sim. já vê de longe. Sim. E a marca, ela é muito forte. Muito no forte. conforto, né? Eles conseguiram ficar, assim, surfando sozinhos nessa onda do conforto. Então, o cliente, quando alguém fala alguma coisa de sapato conforto, até homem já sabe Usaflex. Minha mulher usa, ou assim, porque ele já ficou muito forte. E eu, com certeza, eu sei... Porque deixou de ser aquela coisa de minha mãe usa, a minha avó usa. Isso Exatamente. acabou. Eu tô de Usaflex, eu Não, falei pra ela que eu não gente, tiro do pé. Não, sinceramente, é uma coisa de louco. Evoluiu Eu muito. lembro uma vez que eu fui num desfile de escola, quando a cidade de Santos foi homenageada no Rio, Sim. eu saía na diretoria, eu comprei um sapatinho de salto Escarpã, branco. Né? Gente, eu fiquei tipo das 8 da noite até
até 4, 5 da manhã do dia seguinte. Eu falei, a minha mãe sempre usou. E eu dizia assim, meu Deus do céu, é maravilhoso. Essa é a Agora primeira eu já coisa que tenho as pessoas tênis, já tenho... tem tudo. Tem o tênis, a bota, o sapatilha. E assim, era o que falavam, né? Eu comprava pra minha mãe. Só que agora a cliente que vai comprar, talvez, pra mãe, já olha e fala, nossa, mas então, que eu bonito. lembro quando você tinha uma lojinha, acho que você está falando da loja do Supercentro, pequena. Hoje é uma loja grande, mas eu lembro de levar minha mãe ali para comprar. Né? Nessa loja que você falou, da Usa Comfort, né? Usa Comfort. E assim, a fábrica evoluiu muito. O que a fábrica percebeu? Que todo mundo quer conforto. Ninguém quer. Ninguém aguenta. Bonita, isso, nossa. Confortável, porque a elegância tá no conforto, né? E depois da pandemia, isso mudou mais ainda, demais, né? Veio a onda do tênis e as pessoas, elas querem sair bonitas, mas confortável. E veio a onda dos looks, vários looks com confortável. Então, assim, a fábrica pegou isso e falou, peraí, deixa eu entrar nisso. E começou a trabalhar com a linha. Tipo, a gente continua com a linha de senhora, aquelas pessoas que têm problema nos pés. A gente é muito procurado para quem vem de ortopedista, com dor, realmente com queixas. Só que também tem aquela mulher que ela trabalha, ela quer estar bonita, ela quer estar confortável o dia inteiro. Então, assim, hoje o nosso público é 30 a mais, assim. É para todo mundo mesmo. Como muda, né? Se você nota isso com os teus clientes, a pessoa, você deve ter clientes desses anos que você tá, que nesse meio tempo tiveram um giro assim de 180 graus ou de 90 graus, mas que mudaram em função do que o público precisa e quer consumir. Sim, principalmente assim, restaurante, né? Na pandemia, eles tiveram que se adaptar, não tinha um delivery forte, tinha um salão muito forte. E aí, meu Deus, o que a gente vai fazer? Delivery. Então, aí mudava a embalagem. Aí contratação, né, de motoboy, de entrega. E que aí, só que hoje tá chovendo, mudou o tempo em Santos. Ninguém mais quer sair, as pessoas se acostumaram a ficar em casa. Então, as pessoas começaram a ter que administrar o delivery e o salão. Isso é uma mudança grande e impacta também na forma de comunicar, porque antes você tinha que manter só a casa cheia, hoje você tem que manter a casa cheia e fazer com que o delivery também dê certo. Então, a parte alimentar foi uma que a gente viu bastante mudança. A parte de vestimenta também, as pessoas que não compravam pela internet nada passaram a comprar. Não, então, eu acho que hoje, eu não sei, né, se vocês fazem malinha... Ou se, né? Isso, imagina, antes, como você pensava que a loja ia te levar uma malinha em casa para você experimentar no conforto da sua casa e devolver uma roupa? Hoje já é possível. Então, só que tudo isso precisa ser comunicado, né? Então, a gente teve, sim, uma mudança na comunicação falando de varejo, né? E na comunicação interna, a gente não... o que a gente teve de mudança é nessa questão de valorização dos profissionais, porque muitas empresas continuam no formato ainda home office ou híbrido. Híbrido, E a gente precisa atingir essas pessoas dentro, às vezes, da casa delas, ou elas precisaram mudar uma cultura organizacional que já estava bem estabelecida. Então, os desafios maiores foram nessas questões. Então, foram muitos desafios, continuam sendo, porque tudo muda o tempo todo. Sim. Mas é muito gostoso trabalhar com essas viradas. Com essas viradas. O que você que pegou antes da pandemia, o que a gente percebe é que houve uma mudança generalizada em todos os setores, uma adaptação muito grande. E para vocês, assim, nessa questão... Nessa linha de calçados, houve também uma mudança? Vocês sofreram com a pandemia, tiveram que reformular todo o esquema, tiveram que aceitar essa nova fase e se reinventar em alguma coisa? Sim, a gente saiu, como todo mundo, da zona de conforto, né? Estava ali acostumado, aquilo acontecia, girava e estava tudo bem. Do nada... Tudo fechou, a gente tinha muita dificuldade de entrar no shopping, né? Os shoppings não deixavam a gente entrar para pegar. Nem os clientes, nem os donos das lojas. Nem os donos da loja podiam entrar. Então, assim, até para vender via WhatsApp era complicado, porque eu não tinha acesso a entrar. Ainda bem que tinha o Supercentro, que a gente podia pegar. A gente tem a loja ali da Epitácio também, né? Que é uma multimarcas, que eu também vendo os Aflex. Então, eu tinha acesso a essas duas lojas. E aí... o WhatsApp bombando, né? A gente entrando em contato com os clientes. Aí entrou esse projeto da malinha. Sim. Que a fábrica também que desenvolveu, veio com uma malinha bonitinha da gente levar até o cliente. E leva tudo bonitinho, ajeitadinho. E a gente adaptando com
luva, com máscara, Máscara. álcool gel para o cliente se sentir confortável e receber alguém de fora, porque ninguém nem queria nem receber ninguém de fora. Então, assim, foi um boom que deu, assim, na nossa vida. Agora, vê que coisa interessante, né? Essa questão, por exemplo, do calçado. A pessoa tá em casa, no lockdown, não pode Não sair. tá usando nada. Não tô usando nada. Meinha. Eu não tenho festa pra entrar, mas eu quero... Preciso de um sapato novo. Eu preciso de um sapato novo, eu preciso de uma roupa Veja bem. nova. Porque a gente, assim, comprar, né? Faz faz bem. parte, né? não, faz parte, a gente tá acostumado. É cultural. A É gente não tinha cultural nada do pra brasileiro. fazer. Fazia bem comprar. Só vendo desgraça. Não, pra e você fazer, sabe não? que é roupa de cama. a parte de casa aumentou muito. A gente notou isso demais. Isso Eu converso com aumentou arquitetas que vêm aqui mesmo e falam. A pessoa se voltou para casa. Queria reformar a casa. Porque começou a trabalhar em casa, ficar em... Sim. E aí foi. Eu acho que foi um período que eu mais atendi, porque eu também atendo bastante arquitetos e lojas, né, de imóveis. Eu acho que foi a época que eu mais atendi, porque assim, depois de lá pra cá, também voltou-se muito o olhar pra dentro de casa. Então, aquilo que não incomodava tanto, passou a incomodar, gritar. Nossa, Porque você tava ali todo dia, né? Não, e a pessoa tinha que sentar no escritório ou, Sim, ou no precisava de computador de conforto. casa. Não tinha, né? As pessoas não tinham escritório dentro de casa. Não, ninguém que antes tinha. era só, né, pegar o Sim. computador. Responder um e-mail bobo. Aí não, era Sim. todo dia, né? Então, realmente. foi E às vezes com criança em casa, a pessoa tem que ter um espaço e tudo. Então, eu acho que é. E a questão financeira de tudo isso? Qual é o baque ou não? É meu marido que cuida da parte financeira da empresa, né? Então, assim, ele fala que até hoje Está se recuperando. a gente ainda tá se recuperando da pandemia. Porque, assim, foram muitos meses com a loja Muito. fechada. A gente não demitiu nenhum funcionário. A gente não tinha um caixa ali super equilibrado para dizer que dava para bancar tudo. É. Então, assim, foi muito sufoco. E Não, até e com, hoje, e a com gente tá tantas indo, unidades, você sabe? tem uma equipe grande de trabalho, né? grande. E assim, dependia todo mundo da gente. Então, assim, ele pensava em todo mundo. Então, ele falava, não, eu vou conseguir. Então, assim, até hoje a gente ainda tá Sim. tentando se Sim. Eu recuperar. acho que a grande maioria das empresas ainda está, não patinando, mas está subindo lentamente para o lentamente. nível onde estava. Exatamente. Para poder avançar mais, né? Isso que a gente certeza. percebe. Com certeza. Pra gente, a gente perdeu principalmente os clientes autônomos, ou que eram de área de saúde, assim, Sim. dentista e tal, que estavam atendendo só em casos de emergência. Enfim, a gente perdeu bastante cliente, mas a gente aumentou o trabalho daqueles, por exemplo, restaurantes que Sim. estavam trabalhando. Buscar ajuda, né? Pra Isso, mas a gente se ajudava. Então, a gente sabia que todo mundo estava passando por uma situação difícil e a gente foi criando formas de se ajudar. Então, a gente perdeu alguns clientes, mas também começamos a trabalhar mais. E depois da pandemia, a gente teve um crescimento grande, porque aí todo mundo Sim. precisava voltar Começou a valorizar retomando, também, né? exatamente, a retomar. Então, a gente entrou dali depois num processo de crescimento, mas também mantivemos toda a equipe, mas a gente não parou, a gente trabalhava de casa, a gente não pôde parar por um minuto, porque como mudou muito dentro da pandemia, depois mesmo de horário de trabalho que era permitido, lembra? Teve todas essas Sim, foi. oscilações. Teve, a gente chegou no extremo que foi o lockdown. E Ninguém depois, podia sair, ninguém... Depois Então, todo mundo ficou desesperado e precisando trabalhar. Então, precisando. é uma fórmula, Isso. né? E a gente tinha que comunicar isso. Então, a gente trabalhou bastante, com um número de clientes menor, mas trabalhou bastante. Que bom. Agora, vamos voltar um pouco para a questão da mulher em si. Como é que vocês se enxergam hoje, dentro de toda a mudança que vocês tiveram de trabalho? Vocês se veem uma pessoa melhor, mais feliz, mais realizada? Olhando para trás de tudo que você fez e de como você está agora, o que você está fazendo agora. A gente estava conversando isso até É antes mesmo? de começar, né? Os diversos papéis que a mulher tem, né? Entre ser esposa, mãe, Dona de filha, casa. dona de casa, empreendedora. Só que a gente não consegue, eu acho que da mulher a gente não consegue ser uma coisa só. Não. Faz parte da gente ser várias coisas, né? Então existe, óbvio, principalmente na maternidade, aquele momento de entrega, né? Naqueles primeiros meses. Mas que logo ele também te sufoca um pouco, que você precisa voltar para aquilo que também te dá prazer. Então a gente estava falando isso, que a gente é muito parecida na forma de equilibrar o nosso dia entre as nossas funções, né? Mas
elas se completam, né? E a gente não seria feliz só sendo mãe ou só sendo, né, dona do nosso negócio. Então, assim, eu me sinto hoje muito feliz. Eu brinco que quando eu não tinha o meu filho, tinha um vazio. Aí depois que ele chegou, fechou, ficou tudo completo. E ali no meu ambiente de trabalho é onde eu me sinto produtiva, é onde eu coloco o meu conhecimento para minha equipe, que eu tenho uma equipe bem jovem. A minha sócia, ela tem muita experiência de mercado, bem mais até do que eu, porque ela trabalhou em grandes editoras. E então a gente consegue ali ter uma troca profissional muito boa. E a gente consegue conversar de outros assuntos que não é só a maternidade, né? Então, não é só a casa, enfim. Então, eu quando eu vou pra agência, pra mim, eu deixo meu filho na escola, vou pra agência e ali são várias coisas. É uma terapia diária, onde a gente, onde a gente aprende, onde a gente ensina. Volta a ser um pouco a gente, né? E você é o que é, você consegue também ter esse senso de conciliar tudo isso. O privilégio de ser dona do teu negócio é você fazer o seu tempo, né? E aí a gente consegue, né, priorizar o momento com os nossos filhos. Então, assim, acho que isso é um privilégio que nem toda mãe pode ter. Mas eu pude também ter esse momento com os meus filhos. Porque quando a pessoa é funcionária, tem CLT, ela tem que ir lá de manhã até meio-dia, das 2, ela tem um compromisso. Eu vejo com as minhas funcionárias, que às vezes, posso chegar mais tarde que eu vou levar meu filho no médico? Claro, porque assim, poxa, levar o filho no médico... A gente é mãe, a gente entende, né? Como é que vai delegar? E às vezes nem tem pra uma outra pessoa pra pedir, né? Então, assim, eu pude viver isso intensamente com os meus filhos. Eu tenho o maior privilégio de... Quais são as idades deles? A Laura tem 18 e o Pietro tem 15. 18? 18. Já mora em São Paulo, já é uma outra 15, função, né? Quase. E, então, assim, só que eu curti muito os meus filhos. Eu tenho esse prazer de falar isso. Eu curti muito, eu cuidei deles. Então, isso hoje me torna uma mulher bem realizada. Sabe que eu fiz direito, assim? Eu fiz como deveria ser. Eu fui mãe deles, eu não deleguei o papel pra ninguém. Se precisasse, eu faria, mas graças a Deus eu pude fazer. Então, assim, hoje eu sou bem realizada profissionalmente também, né? O comércio é assim, né? A gente é uma montanha-russa. Lá e cá, lá e cá. Só que eu vivi nisso. A minha mãe sempre... Já foi criada assim. Então, dentro dessa roda gigante, Exatamente. O meu marido fica às vezes... Nossa... Esse mês foi fraco. Aí eu falo, calma, relaxa, mês que vem é melhor. Tem uma data comemorativa. Não, mas quem vai pagar? Não, mas vai dar certo, relaxa. Então, assim, ele ainda tem essa dificuldade até hoje, sabe? De lidar com isso, né? E eu já tô super acostumada, então, ok. Então, assim, eu estou onde eu deveria estar. Essa sensação que eu tenho. Eu faço aquilo que eu gosto de fazer. Te dá prazer, te traz felicidade. Fico pensando, se eu não fosse, o que eu faria, né? Não sei. E eu acho que o sucesso financeiro, ele é um pouco de consequência disso. Porque você não vê alguém muito bem sucedido fazendo o que não gosta, né? Imagina trabalhar todos os dias fazendo algo que você não gosta. Exatamente. Deve ser horrível. E Santos tem uma característica muito peculiar de gostar... As pessoas gostam de ser atendido pelas donas e pelas pessoas que elas conhecem. Então, eu lembro da Elke mais jovem e da mãe dela. E até hoje, assim, quando você vai lá... Sempre tem alguma delas lá. Né? E como na agência, os meus clientes, hoje já não, que eu já não consigo dar o atendimento para todos, mas assim, tem clientes que estão comigo, que nem são os meus maiores clientes, mas estão comigo desde o começo, que eu não tenho coragem de deixar para outro atendimento da agência. Apesar de todos serem competentes, eu continuo ali, até por uma questão afetiva e porque eles me valorizaram lá no meu início de carreira. Eu acho que é respeito e gratidão, né? Porque quando você precisou, eles estavam ali para te apoiar, para prestigiar o teu trabalho, né? Um retorno isso. Com certeza. Agora, essa questão que você falou dos filhos e tudo, e eu vejo assim, a gente já estava falando outro dia aqui mesmo, a empresária, né? Vocês são empresárias, vocês vão para casa, é difícil conseguir desligar completamente. Se você tá com uma pendência, uma coisa, não desliga, né? Eu tava falando isso agora no outro podcast, que é fim de semana, o que for. Você não consegue. O teu funcionário vai embora e desliga. Com o celular na mão, a gente tá ali o tempo todo. As lojas fecham às 10. Por mais que eu esteja em casa já, e é de domingo a domingo. Então, assim, não tem dia. Alguma coisa está acontecendo ali na loja. E aí, a gente monta grupo, né? Cada loja tem um grupo. Os famosos grupos. Não é? Nossa Senhora, então, imagina você desliga. Só ali tem 5, daqui a pouco já vai ter mais um. Então, assim, não desliga. É o tempo inteiro. E aí, assim, como o meu marido trabalha comigo.
Então, assim, a gente tá sempre trocando. É, Os meus isso filhos é já bom, estão super é bom acostumados. porque facilita o diálogo eu acho ali. que é bom porque a minha vida gira de um lado só, sabe? Assim, a gente tá no mesmo caminho, os dois. É. Então, assim, os meus filhos já sabem. Então, assim, até é o tempo inteiro, no almoço, o tempo inteiro. Na minha não casa tem. só existe a regra das refeições. Porque, como eu tenho um filho muito pequenininho, Que idade que ele tava? 2,5, Dois né? e meio. A questão Já do... atenção full time, né? Não, e assim, eles já nascem numa era muito tecnológica. Nossa. Então, assim, se eu tô no celular, ele vai querer pegar pra ver um vídeo, alguma coisa. Então, e a gente tem uma adolescente, né, que já não é quase adulta também. Então, assim, a gente tenta nas refeições. É. Meu marido colocou a regrinha que refeição sem celular. É o certo. Então, é o que a gente tem tentado fazer. Mas fora isso, fora esse período, também é o tempo todo. Não, e Isso, você tem que gente, se né? comunicar. Você que atende tanta Sim, gente, né? Tem Sim, que e ter... não tem hora. E às vezes não é por mal. No começo, assim, eu já tentei separar o meu celular pessoal do profissional. trabalho. Não funciona, porque... Eu acho que aí deve ser até pior, né? Porque você tem que pegar Você no tem celular. dois. Ai, você imagina. Eu desisti. E assim, às vezes não é por mal. A pessoa te manda uma mensagem num sábado, mas porque ela não quer esquecer. Exatamente. E aí eu já entendi isso. Aí o que eu faço? Eu falo, olha, eu li, na segunda-feira a gente volta a se falar. Mas eu não Isso. deixo o meu cliente sem resposta. Sem resposta. é. Né? Então é aquilo ali, o WhatsApp, e infelizmente essa é a nossa realidade. Eu falo infelizmente porque tirou um pouco da nossa qualidade de vida, diminuiu sim o Com nosso certeza. tempo, o nosso lazer muitas vezes é atrapalhar. Eu saí de férias agora, mas eu brinco que eu trabalhei todos os dias, porque todos os dias eu abri os e-mails, todos os dias eu falava com a minha equipe. Você não consegue desconectar, É. né? Esse é o lado ruim. Mas o outro lado é que em muitos momentos te facilita muitas coisas, né? E a gente é um pouco controladora também, né? A gente tem dificuldade Sim. em abandonar completamente, É. mesmo de férias, assim, Sim. não vou descansar. É difícil, É fica lá dentro da difícil. gente. Mas será como é que tá, né? Como é que tá? Você fica lá, né? Então, assim, deixa eu abrir a câmera só pra dar uma olhadinha, né? Ué, mas por que Ainda aquela tem cliente não essa, ser né? Tem o atendida? controle, né? eu Tem olho os as câmeras monitores todos os dias, para porque, assim, controlar. Sou uma só. Aí são várias lojas, então eu não posso estar em todas. Então eu não tô lá, mas eu tô olhando. E você né? tem os teus braços direitos. Sim, cada loja a gente tem a nossa gerente, a gente tem uma supervisora geral também, que é meu braço direito e esquerdo. Então, assim, ela tá ali também de olho comigo, o Fabrício tá de olho. Então, assim, a gente tá sempre de olho na câmera. Bom, para quem vai começar, para quem vai empreender, seja na área da comunicação, no comércio, que você é o comércio raiz. Aí, Você é o comércio raiz, do caderninho, Elka. tá? Que não É, tinha computador que comércio anotava no raiz. papel, Qual é a exatamente. tua dica para quem, de repente, está querendo entrar nessa área de fazer essa interlocução com as empresas? Eu acho que eu vou pegar um gancho até na palestra, né? Que a palestra foi muito, muito motivadora. Primeiro, eu acho que foi como eu falei, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Eu não vejo alguém sendo bem-sucedido fazendo algo por obrigação, né? Então, assim, se é um sonho, ir atrás desse sonho e ver quais são as possibilidades para que esse sonho se torne realidade. De que forma, né? E a segunda é se cercar de pessoas também que possam te ajudar nessa caminhada, porque ninguém consegue nada sozinho, né? É verdade. Então, o meu crescimento foi graças à minha união com a minha sócia, que já era uma profissional que eu admirava muito e valorizava profissionalmente. Tive a oportunidade de trabalhar com ela em alguns jobs pontuais e aí, né, trouxe ela comigo. Então, eu acho que é você acreditar no seu sonho e se cercar de pessoas competentes para trilhar esse sonho com você. E aí é o quê? Exatamente. Eu acho também que o segredo é fazer aquilo que gosta. Só que assim, acho que diante das dificuldades que a vida apresenta pra gente, a gente às vezes tem que sair daquilo que a gente gosta para ir atrás do dinheiro também, porque tá cada dia mais difícil, né? Eu acho que vender é muito fácil, mesmo quem não tem o dom, acho que se aprende. Então, eu acredito que o comércio é a melhor forma de ganhar dinheiro. Sempre foi, acho que sempre vai ser. E eu acho que se a pessoa não tá feliz no que tá fazendo, eu acho que ela tem que Quer abrir o próprio mudar, né? negócio. Fazer alguma coisa nova, ser Eu acho que hoje dona. em dia tá muito mais de fácil, si. muito mais chance de acertar do que errar, porque você pode estudar muito. E assim, também falar para as outras pessoas que prestigiar a loja física. Porque Isso. assim, essa questão agora também da internet, Sim. é fácil demais comprar pela internet, mas eu acho que tem que dar uma valorização no atendimento, porque é tão melhor você ir na loja. Sim. Agora, a menos que não nada tenha o se produto, compara a a isso. menos que, né, por algum outro motivo. Mas eu acho que as vendedoras estão ali, elas têm tanta coisa para
a vida delas, né? Elas e têm conta pra pagar. sugestões, e tem uma experiência até para te expertise, mostrar. Exatamente. Ela Lógico. sabe o que te orientar, entendeu? Então, eu acho que também isso é uma dica. Bom, meninas, obrigada pelas dicas, obrigada pela conversa. Olha só, que agradeço. passaram Uma 30 delícia. minutos aí. Rapidinho. Fiquei feliz de estar aqui com duas super empreendedoras na área do comércio, na área da comunicação, admiro mesmo. Conheço já a Samara, a Ana, né? Filha da Ana, sobrinha da Sônia Voz, né? A dermato aqui da Cidade Santa. Uma família linda e querida. E você né? também com a Usaflex, que eu tenho uma relação afetiva muito forte, porque minha mãe só usava Usaflex. Então, que gostoso. é coisa de anos, assim, eu queria que vocês desejo que vocês tenham muito sucesso nas atividades, na carreira, com os filhos, que se realizem na vida pessoal, né, com a família, que é o que a gente tem de mais importante, e na vida profissional, e é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Obrigada, viu, gente? Sucesso. Bom, você sabe que pode assistir a este podcast e os outros também, que a gente já gravou no site atribuna.com.br, na editoria Donas do Negócio, no YouTube, no Spotify. Olha, não falta opção para assistir, né? Com certeza. O Donas do Negócio tem o patrocínio do Allbank, que é o primeiro banco digital aqui da cidade de Santos. E eu tenho sempre o privilégio de conviver com mulheres maravilhosas, empoderadas, que têm sempre muito para passar. Eu tenho certeza que você vai gostar de assistir, não só esse, como os outros podcasts, assistir, rever, tá? Para poder ficar bem informado e se sentir, assim, inspirado e inspirada, porque vale para os homens também, né, as meninas? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, muita leveza no coração. Até o próximo. Donas do Negócio. Oferecimento Allbank Invest. Conta aberta sem custo. Seu dinheiro rendendo muito mais.